Aí pessoal, tudo bem? Aqui é Isidoro Coutinho, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. O único que não fala aí, galera. Tudo bem, pessoal? Eu tô aqui então para falar hoje de um acorde especialíssimo, continuando nessa nossas aulas de percepção harmônica, que são muito importantes. E o assunto de hoje é o acorde dominante. O acorde dominante, ele é um acorde que se caracteriza por ter na sua fórmula a tônica, a fundamental do acorde, a terça maior, a quinta justa e a sétima menor. Ele tem essa sonoridade. 3, 5, sétima menor, 3, 5, sétima menor. Então ele é um acorde maior com a sétima menor. No campo harmônico, ele é o quinto grau. E ele tem como principal função a função de preparar ou de resolver para o primeiro grau. Por que ele tem isso? Porque dentro dele ele tem um intervalo entre a terça maior e a sétima menor de trítono. O trítono tem essa sonoridade incômoda que dá uma instabilidade no acorde e procura uma estabilidade. Então, o quinto grau não veio à Terra a passeio. Ele veio para resolver e preparar o primeiro grau. O acorde dominante, sendo o quinto grau do campo harmônico, é um acorde instável. Ele é super importante na música como um todo. O acorde dominante, ele não veio à Terra a passeio. O acorde dominante, ele não veio, ele teve uma função. A função do quinto grau é exatamente a de preparar para o primeiro grau. O quinto grau ele resolve no primeiro grau. E por que ele resolve no primeiro grau? Porque ele é um acorde com uma sonoridade instável. Ele é instável exatamente porque dentro dele ele tem um intervalo de terça maior. O intervalo entre a terça maior e a sétima menor é chamado de trítono. Trítono porque são três tons. O intervalo de trítono foi proibido durante muitos anos pela igreja, porque diziam que essa sonoridade atraiu o demônio, né? Ele é o intervalo do demônio. A igreja achava que essa sonoridade atraiu o demônio, por isso durante muitos séculos proibiu a composição de trítonos, seja harmônico ou trítonos melódicos, né? Então imagina o coitado do compositor compôs uma música, né? Vai pra fogueira. Não fui eu, foi o copista que errou. Vai você e o copista pra fogueira. Era queimado. O trítono, então, é essa sensação de instabilidade dentro do dominante. E enquanto a nota Fá, então você imagine que o trítono é como se fosse uma mola esticada, que ela tá louca para você soltar ela e ela voltar para o lugar dela. Enquanto a nota Fá ela quer descer um semitom abaixo para a nota Mi, enquanto a nota Fá quer descer um semitom abaixo para a nota Mi, a nota Si quer subir um meio tom acima, um semitom acima para a nota Dó, causando essa sensação de instabilidade para estabilidade. Então, o quinto grau tem o trítono, instabilidade, estabilidade, movimento, não movimento. O quinto grau nos conduz para o primeiro grau. Daí a importância da gente ouvir um acorde dominante, identificar. Então ele tem esse som de instabilidade que está encaminhando para o primeiro grau, que é um som de estabilidade. A gente pode escutar o arpejo dele. 1, 3, 5, sétima menor. 1, 3, 5, sétima menor. Tem um som também nordestino, mas isso é uma outra história de música modal que eu não vou entrar nesse mérito agora. O acorde dominante,
também é um acorde muito importante no blues. O blues, ao contrário da música, não blues, o primeiro e o quarto graus, ao invés de serem com sétima maior, são dominantes. É uma coisa bem do estilo blues. Então, ao invés de um blues começar com um sol sétima maior, por exemplo, ele vai começar com um sol com sétima. E ao invés dele ir para o 4 com sétima maior, que a gente tanto falou na outra aula, ele vai para o quarto com 7, o 4 dominante. Esses dominantes são em música, a gente chama de dominantes sem função dominante. Esse é um dominante que representa o primeiro grau e esse representa o quarto grau no blues. Ele leva a escala mixolídia. A escala mixolídia seria a escala em modos do primeiro grau, começando pelo quinto grau. Então, se eu estou com Sol 7, eu vou tocar a escala de Dó maior, começando pela nota Sol. É um modo mixolídio, né? Então é muito importante, na hora que aparece esse acorde, você identificar. Eu vou dar aqui um exemplo de um dominante dentro de uma cadência 2-5-1. A gente vai identificar, esse é o segundo grau, esse é o quinto grau, que quer resolver para o primeiro grau. Então essa é a sonoridade. 1, 2, 5. Ele satisfez um desejo na hora de resolver. Só que tem uma coisa interessante. Apesar da grande propensão que o dominante tem em resolver quarta justa acima, ou quinta justa abaixo, a maioria resolve, ele não é obrigado a resolver. O autor tem a liberdade de fazer o que ele quer. Então a gente poderia ver, por exemplo, essa cadência 2, 5, que ao invés de ir para o primeiro grau, indo para o Mi menor, que é o 3 menor. Então você vai ter aqui o 5 não resolvendo. E a sonoridade seria essa. Quando um dominante não resolve, a gente chama isso de resolução deceptiva, de decepada, de cortada. Então, ao invés dessa sensação, 2, 5, que está pedindo para ir para o 1, a gente ouve o 3. Lá menor, 6 menor, 2, 5. E agora sim. Aí a gente tem a sensação da música ou do trecho da música que ela descansou, ela terminou. Isso é provocado exatamente por essa tensão que o quinto grau dá, uma sensação de movimento, onde você não quer parar nele, e depois o descanso final, ninguém morreu, mas a música pode ter morrido, que é a chegada ao primeiro grau, né? Então você tem 2, 5, vou resolver? Não, vou pro 3. 3, 6, 2, 5. Agora sim, eu vou acabar a minha música. O 5 cumpriu o seu papel e foi para o primeiro grau. Tá certo? Sem querer estender muito essa aula de percepção, da gente reparar o quinto grau, dizer que existe no campo harmônico dominantes auxiliares, tá? Que a gente chama de dominantes secundários. Esses dominantes têm o mesmo papel que o 5 e o quinto indo para o 1, só que eu teria um 5 indo para o 2, indo para o 3, indo para o 4, etc. Mas isso é um assunto mais extenso, que será tratado em outro momento. O que eu gostaria de falar agora ainda, antes de encerrar um pouquinho, sobre o acorde dominante, é muito importante isso, é que na escala dele, que é o modo mixolídio, você pode adicionar a ele notas interessantes. No modo mixolídio você tem 2 notas que você pode adicionar que vão enriquecer o som dele. Primeiro é a nona, quando você tem, ao invés de um dominante normal, você tem essa nota aqui que é a nona, e a outra é a tensão 13.
você pode enriquecer o acorde dominante, o dominante primário na tonalidade de Dó maior, que leva o modo mixolídio com as notas Lá e Mi, no caso do Sol, que são as tensões 9 e 13. Agora, para encerrar, acontece que em outro contexto, o acorde dominante é o acorde, exatamente pela instabilidade dele, que mais tensões pode levar. Tanto essas tensões caretinhas, 9 e 13, muito usadas, como tensões alteradas. Então eu posso fazer um dominante com bemol 13, eu posso fazer um dominante com bemol 9, eu posso fazer um dominante com bemol 9 e bemol 13. Eu posso fazer um dominante com sustenido 9, com nona aumentada, com bemol 13 e nona aumentada, e todas as tensões com sustenido 11. Todas essas tensões ajudam, aumentam a vontade que o dominante tem em resolver uma quarta justa acima. Então, desde um Sol 7 caretinho puro até um Sol 7 bemol 13 sustenido 9, a gente tem uma gama de tensões e de combinações de tensões naturais e alteradas que a gente tem para colocar no dominante. Mas sempre pensando na sonoridade que ele causa. Esse som de tensão, então você está ouvindo uma harmonia qualquer e sente essa tensão. E depois esse alívio, essa tensão é proporcionada pelo dominante. Falou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem bem. Lembre-se, sempre ouvir analiticamente, é muito importante isso. Através de música ou acorde que você já sabe o que é, leiam, mas depois, leiam e ouçam, mas depois só ouçam para isso penetrar realmente no cérebro, no ouvido de vocês, para que vocês tenham isso dentro de vocês, que isso vai fazer com que vocês toquem, improvisem melhor e reconheçam mais rapidamente músicas e trechos de música. Falou? Aguardo na próxima. E eu sou Isidoro, o seu professor de harmonia funcional e improvisação, me despedindo aqui. Valeu, um abraço, pessoal.